E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério falando aqui. Primeiramente, agradecer aí ao pessoal que esteve conosco aí durante o curso, no Maná Curso de Apostilas, no cursinho normal, depois no aulão esse final de semana. E trazer para vocês aqui o bloco de informática comentado, né? Para a Prefeitura de Fernandópolis, o concurso foi a data de hoje, né? A banca foi o Recrutamento Brasil, e os cargos eram para agente administrativo, de apoio escolar, almoxarife, cuidador social, fiscal de obras, o fiscal da saúde pública, o municipal, operador de máquinas, operador de trator, orientador social, né? Topógrafo e telefonista. Pessoal, lembrando que é um comentário de um gabarito extraoficial, tá? Não é nada ainda confirmado, né? Vamos aguardando os próximos passos uh, que vão sair aí, né? Como se diz, tem muita água para rolar. Então vamos lá, rapidão. Questão 21. Durante as aulas eu comentei muito que tem muitas bancas que adoram, né, utilizar as teclas de atalho. Por quê? No dia a dia a gente acaba não utilizando, porque é muito mais fácil ir lá com o mouse, clicar aqui, clicar lá, e a gente acaba não se atentando a teclas de atalho, que hipoteticamente são muito mais rápidas de serem feitas e alcançar o resultado esperado. Mas vamos lá, questão 21. Qual combinação de teclas é usada para abrir o gerenciador de tarefas no Windows Pro 10? Eu sempre comentei muito que a versão do Windows às vezes não vai influenciar em nada porque as teclas de atalho sempre serão as mesmas, tá? Houve um grande rebuliço entre o pessoal perguntando, confundindo. Bom, vamos lá, por anulações. O Alt Tab na letra B, pessoal, eu vou alternar janelas que estão abertas, programas que estão abertos. Se eu estou no Word, eu quero ir no Excel, que esteja aberto, Alt Tab, vou lá procurar qual meu programa, qual meu arquivo do Excel que está aberto, eu vou soltar a tecla, vai no lugar do Word vai aparecer quem? Aquele Excel. O Windows D é uma funçãozinha que quase ninguém sabe, tá? Lá no cantinho inferior da barra de tarefas, bem coladinha no monitor, tem uma barrinha que a gente clica, ele vai minimizar todas as telas, né? Vai recolher todas as telas. Se de repente eu não achar ou não localizar ali essa tecla, né, com o mouse, é só eu apertar o Windows D, ele vai recolher todas as telas. Aperto o Windows D de novo, ele vai reaparecer as telas, né? Inclusive aquele programa que estava usando em questão. Então a letra B e a letra D, tchau. Ficou a letra A e a letra C. O letra A Ctrl Shift ESC e a letra C Ctrl Alt Del. Qual que é a dúvida? Quando eu aperto Ctrl Alt Del, ele vai abrir uma tela na cor da configuração do seu Windows e vai estar assim, ó, gerenciador de tarefas, desligar, bloquear computador, vai me abrir umas opções para mim ter acesso a algumas configurações, a algumas janelas, tá? Mas nesse caso específico da pergunta, está perguntando a tecla de atalho que eu tenho que apertar para ir diretamente no gerenciador de tarefas, que é aquela tela, aquela caixa de diálogo que abre, que nós vemos todos os programas que estão ativos funcionando. Por exemplo, estou mexendo no Excel, o Excel travou. Anteriormente a gente estava Ctrl Alt Del, clicava em gerenciador de tarefa, abria o gerenciador e eu via lá, né, Microsoft Excel, se estava travado, aparecia assim, ó, não está respondendo. Isso pelo Ctrl Alt Del, mas para eu ir direto no gerenciador de tarefas, é só eu clicar Ctrl Shift ESC, ele já vai abrir a caixa de diálogo do gerenciador de tarefas, eu vejo qual programa que está travado ali ou que eu quero encerrar ele, eu faço o que eu tenho que fazer, pronto. Então, a alternativa correta nessa questão aqui é a letra A, beleza? Vamos lá então. Questão 22. Qual das seguintes teclas de atalho é utilizada ou usada para copiar, copiar um item selecionado no ambiente do Windows 10? Gente, essa aqui é muito corriqueiro dia a dia, às vezes a gente acaba fazendo sem perceber, tá? Ctrl X, pessoal, se eu seleciono um arquivo e clico Ctrl X, ele vai recortar aquele arquivo daquele lugar para colar em outro, ou seja, estou fazendo meio que uma transferência, uma remoção desse arquivo para outro lugar. Alt Tab, igual eu expliquei na pergunta anterior, eu vou alternar as janelas. Se eu tenho três janelas abertas, sei lá, Word, Excel, PowerPoint.
Estou no PowerPoint, quero ir para o Word, clico o Alt Tab, vai abrir uma caixa de diálogo, eu vou escolher lá, apertando o Tab, né, até chegar lá no Word, por exemplo. Vou soltar as teclas, vai abrir quem? O programa do Word. Apertei o Alt Tab de novo, vai voltar para quem? Para o PowerPoint. Então sempre vai ser aqueles que eu estiver ativo. Ctrl C. Gente, Ctrl C é clássico, né? Estou tomando o controle de uma ação para copiar um arquivo. Então, eu vou Ctrl C, vou copiar arquivo de um lugar e colar em outro. Por exemplo, eu posso copiar um arquivo do meu computador e colar dentro do meu pendrive. Certo? Então, eu tenho uma cópia. O original está no computador e a cópia está no pendrive. Então, a alternativa correta nesse caso é a letra C. E a letra D, Shift Del, se eu tenho um arquivo na área de trabalho ou em alguma pasta, eu clicar nele, selecioná-lo, apertar no Shift Del, vai aparecer uma mensagem assim: você deseja realmente excluir permanentemente este arquivo do seu computador? Se você apertar em sim, vai deletar para o resto da vida aí. Adeus Goiás, que eu vou me embora chorando, não tem como a gente voltar atrás. Ok? Então, nesse caso, na pergunta 22, na questão 22, a alternativa correta é a letra C, que Ctrl C é a função de copiar. Dando continuidade, questão 23, de novo, tecla de atalho. No Windows 10 Pro, pode ser o Windows 11 e tal, qual a função do atalho Windows mais E? O Windows, pessoal, é a teclinha no teclado de vocês que tem o símbolo do Windows, que ela fica aqui entre o Ctrl e o Alt, bem lá embaixo no final do teclado. Ela tem uma função específica aqui que é abrir o Windows Explorer, ou seja, eu vou abrir o meu aplicativo, o meu programa do explorador de arquivos de Windows, onde eu vou explorar minhas pastas, vou ver meus arquivos, minhas músicas, meus vídeos, meus áudios e meus arquivos de Word, Excel, PowerPoint. Essa pergunta em específico, eu nem vou me atentar muito ao restante, porque para a gente abrir o Internet Explorer, ou iniciar o e-mail padrão, ou abrir o editor de texto, a gente vai lá, vai clicar no ícone do programa e vai abrir. Mas nesse caso aqui, a tecla de atalho, o Windows Z vai abrir o quê? O meu explorador de arquivos do Windows. Então a alternativa correta é a letra B. Bom, questão 24. Para abrir a caixa de diálogo para impressão, ou seja, imprimir no Word, qual tecla de atalho ou qual atalho de teclado é geralmente usado? Vamos lá, de baixo para cima. Ctrl B, pessoal, quando estou fazendo algum arquivo no Word, Excel, PowerPoint, tanto faz. Quando eu aperto as teclas Ctrl B, ele é o atalho de teclado para a função de salvar como, que é o primeiro salvamento do arquivo, que é aquele que nós vamos escolher qual pasta que ele vai ser salvo e o nome que ele vai ser salvo. Ok, feito isto, vamos para a alternativa C. Estou editando meu arquivo. Putz, o meu salvamento automático não está ativado, não está ativando. Eu aperto a tecla Ctrl S e ele vai salvando. Ele vai sobrepondo lá as informações sobre o meu arquivo. Estou fazendo um arquivo no Word, fiz uma página, fui lá, salvei como. Escolhi a pasta, escolhi o nome, salvei. Estou fazendo, continuando mexendo nele, já deu 5 páginas. Fiz assim, vixe, está acabando a bateria do notebook, preciso salvar. Em vez de eu fazer o Ctrl B de novo, é só eu fazer o Ctrl S, que ele vai salvar as alterações feitas. Ctrl I, gente, pasmem, ele vai fazer a função do itálico. Eu vou selecionar uma palavra ou um fragmento de texto. Se eu apertar a tecla Ctrl I, ele vai deixar as letras em itálico, né? Ou como eu sempre digo, né, deitados venceremos à direita, que tem todo um texto lá retinho, bonitinho, uniforme. Aí tem o itálico, quer dizer que eu estou querendo frisar ou aquele trecho é de importância, tá? E me sobrou quem? A tecla Ctrl P. Ctrl P é de print, ou seja, imprimir, impressão. Então vai abrir a caixa de diálogo.
tá? Que é aquela tela que vai aparecer, que eu tenho a opção de escolher quantas páginas eu quero imprimir, quais páginas, o intervalo, se eu quero imprimir 2 páginas por folha, 3, 4 páginas por folha. Então vai abrir a caixa de diálogo para eu escolher quantas impressões ou como vou imprimir meu arquivo. Então, qual que é a correta? Letra A, Ctrl B. E nós temos um outro conjunto de tecla de atalho que ele substitui eu ir lá, arquivo, imprimir ou Ctrl P, que é e se vocês rirem, eu juro, vou ficar chateado. E a coordenação motora para escrever aqui na apresentação é tenebrosa. Se eu apertar as teclas Shift e a F2, que está lá em cima, bem no cabeçalho do teclado, ele também vai me abrir a opção da caixa de diálogo de impressão. Então, vocês viram que nós temos 3 formas de imprimir? Tanto a corriqueira, que eu vou com o mouse e arquivo imprimir, quanto o Ctrl P ou o Shift F2. Ok? E a nossa última pergunta aí, que deu um murmurinho, que deu uma conversa que o povo me deixou maluco. Qual função do Excel 2016? 2016 é simplesmente uma informação qualquer. Em todos os Excels acontece isso, qualquer versão. Retorna a soma dos valores dentro de um intervalo especificado. Gente, se está falando de soma, automaticamente eu já posso descartar a função média, porque a média vai ser o quê? A soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Se eu tenho 5 valores, vou somar quanto que dá o total dessas 5 informações e vou dividir por 5, onde eu vou achar a média. O máximo, se eu tenho 5 valores e eu utilizo a função máximo, ele vai me trazer como resposta o número máximo. Por exemplo, tem 1, 5, 10, 25, 35, mas só que eles estão ali aleatórios. Quando eu utilizo a função máximo no intervalo das células, que eu ali adicionei ele vai me trazer o número 35, porque é o valor maior ou o valor máximo, tá? Mas aí ele entra num outro contexto de montagem de função. Aí sobrou o soma e o soma C. Qual que foi o alarido que houve, né? O pessoal perguntando, né? E até eu fui fazer o concurso à tarde, depois eu voltei a pegar o celular no carro, tinha 300 e poucas mensagens do pessoal perguntando. Aqui na pergunta fala, né? Na questão fala, retorna a soma dos valores dentro de um intervalo especificado. Então ele está falando especificamente que é uma soma entre intervalos. Excel, pessoal, a gente fala muito de intervalo, da célula A1 até a célula A5. Se você quer saber mais sobre Excel, vamos lá para o cursinho que eu explico. Mas, quando eu quero o valor específico de um intervalo selecionado, eu vou utilizar o que é a função soma. Ele vai me somar aquele intervalo de células que eu selecionei. Então, ele vai me dar um valor específico. Agora, a fórmula soma C, ele só vai somar um intervalo específico se houver uma condição de teste lógico. Um exemplo que eu sempre uso: se chover hoje, não vou trabalhar. Se não, eu vou trabalhar. Então, o se não está querendo dizer o quê? Que não está chovendo e eu estou indo trabalhar. Então, soma se, o Excel só vai somar um intervalo que eu especifiquei se houver uma condição de teste lógico. Tá falando isso na pergunta, né? Não tá. Então está pedindo o quê? O retorno da soma dos valores dentro de um intervalo especificado. Então ele quer saber o valor que dá dentro de um intervalo, por exemplo, da célula A1 até a célula A5 ou A10. Então ele quer saber qual função que eu utilizo. Então a função que eu utilizo nesse caso dessa pergunta é a função soma. Tudo bem? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês, que tenha elucidado algumas dúvidas. Não fiquem parados no tempo, procurem ajuda, procurem se atualizar. Lembrando, estamos lá no Shopping, tem as redes sociais lá no Instagram, tem a da Elo também,
tem as nossas dos professores. Sempre, sempre tenham em mente, para nos mantermos vivos no mercado de trabalho, nós precisamos do quê? Atualizar, buscar ajuda, buscar informação. Ninguém nasce sabendo. Então, por isso que nós precisamos estar sempre atualizados, porque numa situação dessa, como um concurso de hoje, se a gente não tiver atualizado, a gente não tiver preparado, você vai chegar lá e falar assim, putz grila, gastei R$ 60, gastei R$ 100 à toa porque eu não sei, tá? E nós sempre estaremos aqui para ajudar vocês. Tudo bem? Muito obrigado e vamos esperar os próximos passos do concurso e até mais!